Eu quero responder para vocês a pergunta que nos foi dirigida pela internet: qual é o significado bíblico da fé cristã? O que é a fé cristã? A Bíblia vai nos ensinar de forma exata, de forma cirúrgica, o conceito de fé. E eu espero que você se renda ao conceito bíblico de fé. Eu quero apenas citar aqui Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra fé na Bíblia, ela tem pelo menos 3 sentidos básicos. A primeira delas é aquilo que nós chamaríamos de a fé salvadora. O que é a fé salvadora? É essa fé que Deus nos dá. Eu não a tenho naturalmente, porque eu estou morto espiritualmente na minha condição de pecador. E eu, para receber a salvação de Deus, para ser justificado pela fé, eu preciso receber essa fé de Deus. Então, a Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre fé é que fé, ela é um presente de Deus para a nossa salvação. Então, tudo começa no meu relacionamento com Deus, fundamentado na fé, com a minha fé salvadora. Mas, em segundo lugar, nós temos a fé como conteúdo de crença, né? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que lutar pela fé, que nós temos que defender a fé, que nós temos que propagar a fé. Então, a fé, ela tem o seu conteúdo doutrinário. Então, fé é o conjunto de doutrinas e ensinamentos da palavra de Deus, certo? Mas, em terceiro lugar, a Bíblia fala de fé, não somente como fé salvadora, não somente fé como conteúdo doutrinário, mas a Bíblia também ensina que a fé, ela é o exercício da piedade, é a prática daquilo que nós cremos. Então, o que é fé é quando eu exercito aquilo que Deus me deu e aquilo que eu aprendo da palavra de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso da fé do ponto de vista de salvação, de relacionamento com Deus. Eu preciso fé como pensamento correto acerca das Escrituras Sagradas, mas eu preciso colocar em prática, exercitar. E a fé, o que ela pressupõe obediência. Por isso que diz aqui, né, os fatos aqui, que Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu. Noé, quando foi divinamente instruído, ele construiu a arca. Então a fé é o exercício da crença, é a prática da crença. Quando a Bíblia fala do aumento da fé, né, o aumento da fé vem justamente quando você exercita essa fé. Quando você perdoa alguém, quando você, de uma certa forma, obedece aquilo que Deus mandou. Por isso que os escritores falam bíblicos falam que as provações, elas vêm para purificar a nossa fé. As provações vêm sobre nós para que nós possamos exercitar essa fé. Então, a Bíblia fala de 3 tipos de fé. A fé salvadora que Deus nos dá. Tudo começa com essa fé. Depois a fé, a crença do conteúdo do ensino bíblico. E a fé como o exercício, o praticar, o obedecer dessa doutrina bíblica. Mas a fé, ela tem também esses 3 elementos importantes, né? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a fé tem o seu elemento intelectual. Intelectual. Ou seja, é quando eu
ouço o que a palavra de Deus diz, o que Deus diz através da sua palavra, que essa fé, ela nasce na minha mente, ela brota na minha mente. É como se Deus, através da fé, abrisse o meu entendimento para eu compreender a palavra de Deus. Em segundo lugar, a fé, ela tem o aspecto emotivo. William James diz que a fé é a suprema emoção. Aquilo que eu creio intelectualmente tem que mexer com as minhas emoções, né? Está lá em Atos capítulo 2 que as pessoas ouvindo o sermão de Pedro, diz o texto lá, compungiu-se-lhes o coração. Então a fé mexe com as nossas emoções. A fé é a emoção suprema. Então não existe fé sem esse elemento sentimental, sem esse elemento emocional. Mas em terceiro lugar, o terceiro componente da fé bíblica é o seu aspecto volitivo, né? Essa fé, ela trabalha com a mente, com os sentimentos, mas também com a vontade. A vontade. A fé, ela vem, entra pela mente, desce para o coração e se transforma em ação. É aquilo que Tiago diz, que a fé sem obras é morta. O que ele está colocando ali é o seguinte: você diz que tem fé, mostra-me a fé que você diz que tem pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua maneira de agir. Então a fé tem esse elemento de volição, de vontade, de fazer aquilo que Deus está me pedindo. Então, eu quero deixar para você esses aspectos bíblicos acerca da fé. A fé é algo sobrenatural, é algo que Deus nos dá. A fé é salvadora. A fé, ela é a crença, é a dependência, é a confiança total no que a Bíblia ensina. A fé é a praticidade daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. A fé tem esse elemento intelectual, a fé tem esse elemento emocional e a fé tem esse elemento volitivo, de você fazer, praticar a fé, viver a fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo lhe instrua sobre esse importante assunto que é a verdadeira fé cristã.